E se você já viveu antes e te fizeram esquecer? Imagine por um momento que tudo o que você acha que sabe sobre a vida, a morte e o propósito da sua existência é apenas uma pequena peça de um quebra-cabeça infinitamente maior. Que as certezas com as quais você foi criado, as verdades que você deu como certas durante toda a sua vida, são apenas o reflexo parcial de uma realidade muito mais vasta e profunda, e que essa realidade foi deliberadamente ocultada durante séculos, enterrada sob camadas de decisões políticas, interesses de poder e dogmas institucionais. O que aconteceria se o que nos ensinaram sobre o que acontece conosco depois de morrer estivesse incompleto? E se a existência não terminasse com o último batimento do coração, mas continuasse em um ciclo eterno de aprendizado, transformação e renascimento? E se a alma, longe de ser um lampejo fugaz no tempo, fosse uma viajante imortal que atravessa múltiplas vidas acumulando experiência, sabedoria e amor? Hoje vamos mergulhar juntos em um dos temas mais perturbadores, mais fascinantes e mais ignorados da história espiritual da humanidade: a reencarnação e o processo histórico através do qual essa ideia foi deliberadamente eliminada das escrituras sagradas do Ocidente, especificamente da Bíblia. Não é um assunto menor. Não é uma curiosidade esotérica para devotos de incensos e cristais. É uma pergunta que abala os próprios alicerces de como entendemos a vida, a justiça divina, o sofrimento e o propósito de estarmos aqui. Ao final deste percurso, você não terá apenas respostas. Terá perguntas novas, perguntas que poderão mudar você para sempre. Uma ideia tão antiga quanto a humanidade. A reencarnação não é uma novidade. Não é uma moda espiritual moderna, nem uma importação exótica do Oriente. É uma das ideias mais antigas e persistentes de toda a história humana. Nós a encontramos no Antigo Egito, onde a alma do falecido era pesada diante da pena da deusa Maat antes de continuar sua jornada. Nós a encontramos na Índia, onde o hinduísmo e o budismo a transformaram em um de seus pilares mais fundamentais. Nós a encontramos na Grécia clássica, onde filósofos do calibre de Pitágoras e Platão a defenderam com rigor intelectual. Platão, em particular, argumentava que a alma não apenas sobrevivia à morte, mas existia antes do nascimento. Para ele, aprender era, na verdade, lembrar, recuperar o conhecimento que a alma havia adquirido em vidas anteriores. Essa ideia não era marginal nem herética em seu contexto. Era filosofia séria, levada a sério pelas mentes mais brilhantes do mundo antigo. Mas o que muitos desconhecem é que essa mesma ideia esteve presente de maneira vigorosa e profunda nos primeiros séculos do cristianismo. As primeiras comunidades cristãs não viviam em um vácuo cultural. Estavam profundamente influenciadas pelo pensamento grego, pelas tradições orientais, pelo judaísmo místico e por correntes esotéricas que circulavam livremente por todo o Mediterrâneo. Nesse ambiente intelectual rico e diverso, a questão sobre a preexistência da alma e a possibilidade de múltiplas vidas era debatida abertamente, sem o estigma que teria séculos mais tarde. Os primeiros cristãos e a reencarnação. Um dos pensadores mais influentes do cristianismo primitivo foi Orígenes de Alexandria, um teólogo do século III cuja profundidade intelectual não foi igualada por muitos na história da Igreja. Orígenes desenvolveu uma teologia sofisticada na qual defendia a preexistência da alma. A ideia de que as almas existem antes de nascer em um corpo físico e que o processo da vida terrena faz parte de uma longa jornada de purificação e retorno a Deus. Para Orígenes, essa doutrina não contradizia a fé cristã, mas a enriquecia. Um Deus verdadeiramente justo e amoroso, raciocinava ele, não poderia condenar eternamente uma alma que mal teve uma oportunidade de aprender e crescer. A justiça divina exige que existam oportunidades suficientes para que cada ser alcance seu pleno potencial espiritual. As múltiplas vidas nesse esquema não são um castigo nem uma armadilha, são uma graça.
Essa perspectiva era coerente com algumas passagens das próprias Escrituras que circulavam naquela época. Pensemos em um dos momentos mais intrigantes dos evangelhos. No Evangelho segundo São João, Jesus e seus discípulos se encontram com um homem que é cego desde o nascimento. Os discípulos, em vez de perguntar simplesmente como ajudá-lo, formulam uma pergunta reveladora. Quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Detenha-se nessa pergunta. Se o homem nasceu cego, como ele mesmo poderia ter pecado para merecer essa condição? A única resposta lógica, a única que faz com que a pergunta tenha algum sentido, é que os discípulos consideravam possível que o homem tivesse pecado antes de nascer, ou seja, em uma vida anterior. Essa pergunta não surge do nada. Surge de um ambiente cultural onde a ideia da preexistência da alma e da transmigração entre vidas era uma possibilidade séria, debatida e considerada. A outra passagem igualmente reveladora. No Evangelho de Mateus, Jesus faz uma afirmação que desconcertou seus discípulos. Diz que João Batista é o Elias que estava por vir. Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, havia morrido séculos antes. No entanto, Jesus parece afirmar que seu espírito retornou no corpo de João. Muitos intérpretes ao longo da história viram nessa passagem uma alusão direta à reencarnação, ou pelo menos à transmigração da alma de um ser humano para outro. Essas referências não são provas definitivas e não pretendemos que sejam, mas elas revelam algo importante. No ambiente do Jesus histórico e dos primeiros séculos do cristianismo, a ideia de que a alma podia transitar por múltiplas existências não era considerada absurda. Era uma possibilidade que flutuava no ar, que alguns aceitavam, que outros debatiam e que ninguém havia declarado oficialmente herética. Pelo menos, não ainda. O momento em que tudo mudou. Para entender como e por que a reencarnação foi expulsa do cristianismo oficial, precisamos olhar para a da história com olhos políticos, além de espirituais. Porque o que aconteceu não foi apenas uma decisão teológica, foi uma decisão de poder. O ano 325 marca um ponto de virada. O imperador Constantino, depois de ter adotado o cristianismo como religião favorita do Império Romano, convocou o Concílio de Nicéia. O objetivo declarado era resolver as disputas doutrinárias que fragmentavam a Igreja, principalmente em torno da natureza de Jesus. Mas, além das discussões teológicas, o concílio tinha um propósito político claro: unificar, padronizar e centralizar. Um império precisa de uma única religião, e uma única religião precisa de uma doutrina única e sem fissuras. A diversidade de crenças que havia florescido nos primeiros séculos do cristianismo começou a ser vista não como riqueza, mas como perigo. 2 séculos depois, no ano 553, o Segundo Concílio de Constantinopla desferiu o golpe definitivo. Nesse concílio, a doutrina da preexistência da alma, associada principalmente aos escritos de Orígenes, foi declarada herética. Embora os registros históricos do que exatamente foi debatido e condenou nesse concílio sejam incompletos e, em alguns aspectos, confusos, o efeito prático foi claro. Qualquer ideia que sugerisse que a alma existia antes do nascimento ou que podia transitar por múltiplas vidas ficou oficialmente excluída do cristianismo ortodoxo. Por quê? O que havia de tão perigoso nessa ideia? A resposta deve ser buscada não na teologia, mas no poder. Naquela época, a Igreja cristã não era simplesmente uma instituição espiritual. Era uma estrutura de poder colossal que controlava aspectos fundamentais da vida de milhões de pessoas. O casamento, a morte, a educação, a legitimidade dos governantes. E esse poder repousava sobre uma premissa fundamental: a de que a salvação era um bem escasso que apenas a Igreja podia administrar. A doutrina da vida única e do juízo final era um instrumento de controle extraordinariamente eficaz. Se você só tem uma vida, se cada erro que comete pode condená-lo eternamente,
se a única porta para a salvação passa pelos sacramentos e pela obediência à hierarquia eclesiástica, então você depende completamente da instituição religiosa para o seu destino mais íntimo e mais profundo. O medo do inferno eterno não era apenas uma crença religiosa, era o mecanismo que mantinha as massas obedientes e a Igreja no centro indispensável da vida humana. A reencarnação, por outro lado, subvertia todo esse esquema. Se a alma tem múltiplas oportunidades de aprender e crescer, se a justiça divina se desdobra ao longo de muitas vidas e não em um único julgamento irrevogável, então o indivíduo recupera sua autonomia espiritual. Já não precisa de intermediários que lhe administrem a salvação. Pode avançar em seu caminho através de suas próprias ações, suas próprias decisões, seu próprio esforço de crescimento interior. O clero deixa de ser indispensável. E isso, para uma instituição construída sobre o monopólio da salvação, era simplesmente inaceitável. Ao eliminar a reencarnação, a Igreja não apenas descartou uma doutrina incômoda, redesenhou a relação entre o ser humano e o divino de maneira que a instituição se tornasse a ponte obrigatória e insubstituível entre ambos. Apenas através dos sacramentos, da confissão, da comunhão, da obediência aos ensinamentos eclesiásticos, uma pessoa podia garantir sua salvação. Era um sistema brilhante do ponto de vista do controle social, embora questionável do ponto de vista da justiça espiritual. Uma verdade que não pôde ser silenciada. No entanto, aqui está o mais extraordinário desta história. Apesar de todos os esforços para suprimi-la, a ideia da reencarnação não morreu. Continuou viva nas correntes subterrâneas da espiritualidade ocidental. Perseverou nas tradições místicas e esotéricas que floresceram às margens do cristianismo oficial. E continuou sendo abraçada por milhões de pessoas ao redor do mundo que encontraram nela uma resposta mais satisfatória para as grandes perguntas da existência. Na tradição cabalística do judaísmo, a doutrina do Gilgur Neshamot descreve o ciclo de transmigração das almas como um processo de purificação progressiva. A alma, segundo esse ensinamento, retorna ao mundo físico quantas vezes for necessário para completar sua missão divina e retificar os erros do passado. Essa ideia não é marginal na Cabala, é central, profunda e elaborada com uma riqueza conceitual impressionante. O gnosticismo, uma corrente de pensamento cristão primitivo que foi ferozmente perseguida e finalmente esmagada pela Igreja Ortodoxa, também ensinava que as almas podiam retornar ao mundo material para completar seu processo de redenção e alcançar a gnose, o conhecimento direto do divino. Os textos gnósticos que sobreviveram, muitos deles descobertos apenas no século XX em Nag Hammadi, revelam um universo espiritual vastíssimo que a história oficial havia apagado quase por completo. No Oriente, naturalmente, a reencarnação nunca precisou se esconder. O hinduísmo a articulou com uma profundidade filosófica inigualável. O Bhagavad Gita, um dos textos sagrados mais lidos da história, a expressa com uma imagem de uma simplicidade e uma beleza devastadoras. Assim como uma pessoa tira as roupas velhas para vestir roupas novas, a alma abandona um corpo gasto para habitar outro. A morte não é o fim, mas a mudança de vestimenta. O viajante continua seu caminho. O budismo, a partir de um ângulo filosófico diferente, também articula a ideia do ciclo de renascimentos como o contexto fundamental no qual se desenvolve a busca pela iluminação. O samsara, a roda dos nascimentos e das mortes, é a realidade que o praticante busca compreender e, eventualmente, transcender. E o karma, a lei de causa e efeito que determina as condições de cada nascimento, é o mecanismo que dá coerência moral ao universo. A ciência se aproxima do mistério. Um dos aspectos mais surpreendentes da história moderna da reencarnação é que ela começou a atrair a atenção de pesquisadores sérios dentro do campo acadêmico e científico. Não estamos falando de videntes nem de entusiastas do esoterismo, mas de cientistas com credenciais impecáveis, que se deram ao trabalho de investigar com rigor metodológico os casos que desafiam a explicação convencional.
O mais notável desses pesquisadores foi o Dr. Ian Stevenson, psiquiatra da Universidade da Virgínia, que dedicou décadas de sua carreira a documentar casos de crianças que afirmavam se lembrar de vidas anteriores. Sua metodologia era escrupulosa. Verificava cada detalhe que a criança descrevia, comparava-os com registros históricos e depoimentos de familiares da pessoa supostamente lembrada, e só considerava um caso como significativo quando a correlação entre o relato da criança e os fatos verificáveis era impossível de ser atribuída ao acaso ou à fraude. Os resultados de sua pesquisa, publicados em livros acadêmicos de considerável peso, são difíceis de descartar. Em um dos casos mais citados, um menino na Índia começou desde muito pequeno a descrever com uma precisão extraordinária a vida de um homem que havia vivido em um vilarejo próximo. Lembrava o nome do homem, o nome de seus familiares, a profissão que exercia, o aspecto de sua casa e, de maneira particularmente impactante, as circunstâncias exatas de sua morte. Quando os pesquisadores visitaram o vilarejo e compararam os detalhes do relato com os registros disponíveis, constataram que tudo coincidia com uma exatidão que não admitia uma explicação fácil. Como pode uma criança pequena, sem acesso a essa informação, descrevê-la com tamanha precisão? Esta pergunta não tem uma resposta confortável dentro das estruturas explicativas da ciência convencional. E isso, precisamente, é o que a torna tão perturbadora e tão importante. Paralelamente, o avanço da pesquisa sobre experiências de quase morte trouxe outro conjunto de evidências que desafia as nossas suposições sobre a consciência e sua relação com o corpo físico. Milhares de pessoas que estiveram clinicamente mortas e que depois foram reanimadas descrevem experiências que compartilham elementos notavelmente consistentes entre si e entre culturas radicalmente diferentes. A sensação de se separar do corpo, o encontro com seres de luz, a revisão panorâmica da própria vida, a percepção de que a existência continua em um plano diferente. Essas experiências não provam a reencarnação de maneira direta, mas questionam profundamente a suposição materialista de que a consciência é simplesmente um produto do cérebro que se extingue com a morte. Se a consciência pode existir e perceber mesmo quando o cérebro parou de funcionar, então a pergunta sobre o que acontece com essa consciência após a morte permanente torna-se muito mais aberta e mais interessante do que a ciência convencional costuma admitir. A hipnose regressiva, embora mais controversa metodologicamente, também abriu uma janela fascinante. Pesquisadores como o Dr. Michael Newton guiaram milhares de pessoas através de estados de transe profundo, nos quais descrevem com impressionante coerência e detalhes experiências de vidas anteriores em épocas históricas, culturas e línguas que desconhecem por completo em sua vida atual. Não são provas conclusivas, mas também não são fáceis de ignorar. O que a reencarnação muda em você? Além do debate histórico e das evidências empíricas, há uma pergunta que merece ser considerada com a máxima gravidade. O que muda na sua vida se você aceitar essa possibilidade? A resposta é tudo. Se cada experiência pela qual você passa, por mais dolorosa ou incompreensível que pareça, é na verdade uma lição projetada para o crescimento da sua alma, então o sofrimento adquire um significado completamente diferente. Não é um castigo arbitrário de um Deus caprichoso. Não é a evidência de um universo indiferente e cruel. É a matéria-prima do aprendizado. É a resistência que fortalece o músculo da alma. Se o karma, o princípio de que cada ação gera consequências que se desdobram no tempo, rege o universo de maneira objetiva e justa, então cada decisão que você toma importa de uma maneira profunda e duradoura. Não porque um Deus esteja observando você para premiá-lo ou castigá-lo, mas porque você está construindo continuamente o seu próprio caminho, semeando as sementes do seu próprio futuro. Se as pessoas que aparecem na sua vida, as que você ama, as que desafiam você, as que magoam você,
São almas com as quais você tem vínculos que transcendem esta existência, então os seus relacionamentos adquirem uma densidade e uma riqueza que vão muito além do que a vida comum sugere. Cada encontro significativo pode ser visto como parte de um diálogo que começou muito antes de você nascer e que continuará muito depois de você morrer. E se todos os seres humanos, independentemente de sua cultura, sua religião, sua nacionalidade ou sua classe social, são almas em uma jornada compartilhada pelo mesmo ciclo de vida, morte e renascimento, então as fronteiras que nos dividem revelam-se como o que realmente são: construções provisórias, máscaras que a alma usa durante uma vida e depois abandona. No nível mais profundo, somos companheiros de viagem. E essa compreensão, se levada a sério, tem o poder de transformar a maneira como nos tratamos uns aos outros. Os grandes mestres espirituais da história, embora tenham usado linguagens e metáforas diferentes, apontaram para essa mesma verdade. O amor incondicional que Jesus pregou, o desapego que Buda ensinou, a compaixão por todos os seres que ambos encarnaram, ganham uma nova dimensão quando contemplados a partir da perspectiva de uma alma que reconhece em cada ser humano um viajante que percorreu os mesmos caminhos, sofreu as mesmas perdas, buscou as mesmas respostas. Um convite, não uma imposição. Aqui é importante ser honesto sobre algo. Não sabemos com certeza se a reencarnação é verdadeira no sentido literal. Ninguém pode saber disso com a certeza que a ciência convencional exige. O que sabemos é que foi uma ideia que esteve presente no coração de muitas tradições espirituais durante milênios, que foi suprimida não por razões puramente teológicas, mas por razões de poder político e institucional, e que, apesar dessa supressão, sobreviveu, persistiu e continua ressoando no coração de milhões de pessoas. A sabedoria esotérica ensina que as verdades mais profundas não podem ser impostas de fora. Devem ser encontradas de dentro, através da experiência pessoal, da reflexão honesta, do silêncio interior no qual a alma pode falar sem ser interrompida pelo barulho do mundo. Talvez a reencarnação não tenha sido destruída completamente. Talvez tenha sido apenas velada, colocada em espera, até que cada buscador estivesse pronto para redescobri-la por si mesmo. O que você pode fazer, aqui e agora, é começar a viver como se cada momento importasse de maneira eterna. Porque, acredite ou não, importa. Cada ato de bondade, cada escolha de amor sobre o medo, cada vez que você enfrenta com coragem uma ferida antiga em vez de fugir dela, cada momento em que escolhe ser mais consciente e mais compassivo, tudo isso deixa uma marca em quem você é. E quem você é a única coisa que realmente leva consigo, seja para a próxima vida ou simplesmente para o próximo dia. O mistério da reencarnação é um convite. Um convite para viver com maior profundidade, com maior responsabilidade, com maior amor. Para lembrar que somos muito mais do que nossos corpos físicos, nossas circunstâncias atuais e nossas identidades construídas. Somos almas em uma jornada eterna rumo à compreensão e ao despertar. E essa jornada não termina aqui. Antes de ir, conte-me nos comentários. Você acredita que a alma tem mais de uma oportunidade? Se você sente que isso ressoa em você, se algo no seu interior se moveu enquanto ouvia essas ideias, já é o suficiente. São uma declaração. São um lembrete. São o começo de uma conversa que vale a pena ter. A alma continua. E você também.